Um salve aí para os irmãos aí do YouTube. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Para quem está assistindo no YouTube, não é vinho não, tá bom? É suco de uva, beleza? Gênesis 1 e 26. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, mas é necessário você atentar muito os seus ouvidos, porque senão nós não vamos conseguir atingir o alvo dessa palavra. Eu estava estudando sobre arrependimento alguns meses atrás, e eu me encontrei com um estudo de um rabino, né? Apesar de ele ser rabino, hoje ele é um judeu messiânico, ele acredita em Cristo, apesar de ser judeu, né? E eu me aprofundei um pouco no ensinamento desse irmão, e eu já preguei essa mensagem uma vez na casa de oração, no outro salão que a gente estava, mas Deus me deu a graça de transmitir ela com mais plenitude, talvez, eu vou dizer assim. Eu consegui alcançar o entendimento nessa palavra, mas eu preciso que os irmãos se atentem, porque a gente vai falar em alguns termos em hebraico, apesar de serem apenas termos em linguagem diferente, mas o significado dessas palavras vão trazer muita clareza ao nosso coração nessa manhã, amém? E são todas palavras bíblicas, tá bom? Então assim, eu não estou fazendo um culto judaizante, nem tampouco usando o judaísmo para pregar, pelo contrário, eu estou usando o cristianismo para trazer clareza naquilo que Deus disse nas Escrituras, amém? Então o tema da mensagem de hoje é cumprindo o propósito divino, tá bom? Então nós vamos entender passo a passo como cumprir o propósito divino. Vou acabar a mensagem perto do meio-dia, nós vamos tomar a ceia, depois, né, quem for para casa dos parentes pode ir, quem for ficar aqui a gente já fica, tá bom? Mas eu preciso da atenção dos irmãos. Então procura nesse momento não ficar levantando, se distrair, ficar conversando lá fora, entendeu? Porque senão você vai atrapalhar quem quer ouvir a mensagem, tá bom? Então vamos se atentar nesse momento, porque Deus vai falar conosco, amém? Quem achou Gênesis 1 e 26, diga amém. O multimídia hoje não funcionou, né? Então, acompanhando a sua Bíblia aí, quem não tem Bíblia, tem Bíblia aqui, ó. Se alguém precisar de Bíblia, está aqui, ó. Gênesis 1 e 26 diz assim a palavra de Deus. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Pai, nós precisamos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Mas é necessário nós estarmos disponíveis, com o coração preparado para receber a Tua palavra. Nós não fazemos isso de qualquer forma. Nós não estamos aqui, ó Pai, sem direção ou sem propósito. Nós estamos aqui para aprender a Tua palavra e colocar ela em prática. Então nessa manhã, Pai, nos ensina com um direcionamento, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos ser como uma esponja que absorve a água, Senhor, e absorver toda a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu peço que o Senhor não nos deixe estar distraídos nem desapercebidos com as coisas, Senhor. E verdadeiramente, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria de pedir para os irmãos terem um pouco de reverência e respeito com Deus e deixar o WhatsApp ou o Facebook para depois do culto. No momento de culto, por favor, não usem esses utensílios. Pastor, eu vou ler a Bíblia, glória a Deus, leia a Bíblia. Mas deixa o Facebook para lá, porque isso é uma falta de respeito com Deus, tá bom? E daqui de cima eu enxergo todo mundo que está embaixo. Então eu sei quando você está lendo a Bíblia, quando eu estou fazendo a leitura, ou quando você está entretido com o WhatsApp, tá bom? Em nome de Jesus, deixa para lá o WhatsApp, depois você vai resolver suas coisas para lá. Mas glória a Deus. Eu queria ensinar para os irmãos algumas coisas sobre o propósito de Deus, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, os animais e todas as coisas. E depois, no sexto dia, Ele criou os seres humanos. Ele criou todas as coisas e Ele viu que era bom. Mas quando Ele criou eu e você, Ele disse que era muito bom. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, você é muito bom. Sabe por que eu estou falando isso? Porque foi isso que Deus falou quando Ele criou o homem, Adão. E depois Eva veio da costela de Adão.
Enfim, irmãos, no princípio Deus criou o homem à sua imagem. Ele diz assim que Deus fez o homem macho e fêmea, tá bom? Não é meio termo aí não, meio termo foi os homens que criaram, viu? Mas Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea, para serem imagem e semelhança de Deus. Nós vamos falar em imagem e semelhança de Deus em algumas características físicas e espirituais. O homem foi criado igual a Deus para viver em santidade, justiça e amor, como eu já preguei outras vezes. Que esses são os maiores atributos de Deus: santo, justo e amor. Mas Deus também tem algumas características pela qual Ele nos criou. Deus tem ouvido, Deus tem olhos, Deus tem nariz, Deus tem boca, Deus tem pés, Deus tem mãos. Então Ele nos criou à sua imagem, semelhança dEle. Mas para que Deus criou eu e você? Para que Deus planejou tudo isso para mim e para você? Porque o desejo dEle era ter comunhão conosco. Como todos sabem, essa comunhão foi quebrada lá no Jardim do Éden, por causa da desobediência. O primeiro homem formado no mundo, Adão, ele comeu do fruto proibido, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ainda hoje nós temos comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque as coisas que não nos são permitidas, as coisas que não nos são lícitas, ainda nós acabamos indo lá e nos alimentando delas. E todos os dias nós acabamos consumando o pecado, errando o alvo. Aí, mesmo tendo acontecido toda essa tragédia no curso da história do ser humano, Deus ainda, com um grande ato de amor, enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Nós vamos celebrar esse momento daqui a pouco na Santa Ceia. E Ele fez isso para restaurar o propósito original. Deus não tinha um segundo plano. Tudo isso já fazia parte do plano de Deus. A onisciência de Deus já previa que tudo isso ia acontecer. E Deus já previa tudo o que Ele ia fazer. Agora tem algumas perguntas que você vai fazer para Deus na eternidade, tá bom? Tem coisas que a gente não vai saber responder por enquanto. Mas aí em determinado momento, o homem se afastou do propósito original. Sim ou não, igreja? E infelizmente ainda, todos os dias, o pecado faz isso na sua porta, ó, e te afasta ainda mais do propósito original. Existe uma palavra em hebraico que chama techuvá. Techuvá eles traduzem como arrependimento em algumas traduções. Só que com esse estudo que eu peguei desse rabino Jacob, eu não lembro o sobrenome dele, Jacob alguma coisa, ele ensina que arrependimento no hebraico não é techuvá, é sharatá. Sharatá significa arrependimento, que é o mesmo do grego chamado metanoia, onde os irmãos já aprenderam aí muitas vezes, metanoia, transformação de mente, mudança de caminho, mudança de atitude. Metanoia significa conversão. Então o que eles chamam de arrependimento, techuvá, para os hebreus é sharatá, que na realidade significa descartar o passado e viver o novo, né? As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, que na realidade é o que a metanoia nos propõe. Só que é interessante que o judeu ainda cultiva uma coisa que é chamada techuvá, que é diferente do sharatá e do metanoia. O techuvá, você não descarta as coisas do passado. O techuvá, você deseja voltar ao propósito original pelo qual o homem foi criado. Mas vamos entender agora. Enoque, diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Segundo diz estudo de alguns judeus, Enoque, ele não só desejou, como ele alcançou o techuvá. Ele desejou viver o que Adão e Eva viviam antes do pecado, e ele mergulhou nesse estilo de vida. Ele falou: eu quero ser igual os meus pais, os meus bisavós foram antes do pecado. E a forma pela qual Enoque andou com Deus, Enoque é considerado um dos livros apócrifos ou não canônicos. Ele não entrou na Septuaginta e não foi aceito para estar no meio da nossa Bíblia hoje. Mas eu li o livro de Enoque, ele tem 102 capítulos. Eu li ele é disponível para você baixar na internet. E é interessante que algumas revelações de Enoque, elas são muito compatíveis com as Escrituras. E ele é um livro muito, mas muito espiritual.
Tá fora aqui, né? Eu fico fora para cá, né? Ele é um livro muito espiritual. E no livro de Judas, ele relata algumas coisas que está escrito em Enoque capítulo 2, versículo 15. As mesmas palavras de Enoque, Judas, o último livro não é Judas Iscariotes, era Judas, o irmão de Jesus. Ele relata as mesmas palavras do livro de Enoque 2,15. Então, se você vê como Enoque andou com Deus e como ele recebeu algumas revelações tão maravilhosas de Deus, ele alcançou o Techuvá, ou seja, ele alcançou viver o propósito original, a comunhão plena com Deus, a perfeição diante da presença de Deus. Poxa, pastor, será que isso é possível para nós? Se Enoque, vivendo talvez num tempo tão corrompido quanto o de hoje, porque um pouco depois Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, de tão corrompida estava a vida do ser humano, como estava a geração dos homens e mulheres que Deus havia criado. Se ele alcançou isso em meio àquela geração, então nós também podemos alcançar. Quantos desejam alcançar isso? O desejo de Deus para que nós venhamos alcançar isso é muito maior do que o desejo do nosso coração, muitas vezes. Porque o nosso coração não está tão disponível para alcançar o Techuvá como Deus quer que nós estejamos. A medida do seu envolvimento com Deus, a medida do seu relacionamento com Deus, determina o quanto você está disposto a viver o Techuvá ou não. Deus nunca vai cobrar eu e você, olhe para mim. Deus nunca vai cobrar eu e você por algo que nós não conhecemos. Mas certamente nós seremos cobrados por algo que nós conhecemos e não praticamos. Então, como eu preguei naquele outro domingo lá, para a gente não ser só ouvinte da palavra, mas praticando a palavra, senão a gente está enganando a nós mesmos. Nós temos que começar a colocar a palavra de Deus em prática. E a palavra de Deus não é algo distante para ser colocado em prática, não é algo impossível. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita para isso. Nós temos aprendido dessa forma. Mas eu quero ensinar em primeiro lugar que para a gente alcançar o Techuvá nos dias de hoje, nós temos que entrar primeiro no Sharatá. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Irmãos, tem bastante lugar aqui na frente, viu? Quando vocês chegarem aí, não precisa pôr cadeira não, viu? Para os irmãos aí, deixa eles sentarem aqui na frente, beleza? Os irmãos têm medo de ficar aqui na frente, eu não bato não, nem mordo, viu? Pode sentar mais para frente, pode chegar a sentar aqui, Eric, viu? Você falou, põe cadeira ali, né? Eu pego você. A Gabi, verdade. Daqui a pouco os irmãos estão sentando lá no quartinho do Felipe, na cozinha lá. Irmãos, vou colocar uma caixa de som lá no fundo. Efésios 4, 22, quem achou, diga amém. Nós vamos ler algo semelhante a Gênesis capítulo 1. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. E a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem. Vamos ver como que é criado o novo homem. Olha lá, vai remeter a Gênesis 1, 26 e 27. Origem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Qual versão está diferente da minha aí? Lê aí para mim. Versículo 24. Muito bom. Mais alguma versão diferente? Justiça e retidão, muito bom. São sinônimos. Mas vamos entender uma coisa. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está ensinando o propósito original para a igreja de Éfeso. Ele está falando assim: quanto à vossa maneira de viver, vocês já foram instruídos a despir do velho homem. Despir é se tirar e deixar para lá. Mas é interessante que nós nos despimos da roupa suja e colocamos para lavar. Sim ou não? Tem gente que pega a roupa suja e vai e coloca de novo e veste o velho homem. Quantos já vestiram a roupa suja? Não precisa levantar a mão não. Nós acabamos vestindo a roupa do velho homem. E aí o apóstolo Paulo fala: o velho homem se corrompe por desejos enganosos, mas vocês foram instruídos a ser renovados no vosso modo de pensar ou de raciocinar. Para quê?
para que vocês se revistam do novo homem. Como que é o novo homem? Ele fala, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Nós fomos criados para ser, olhe para mim, nós fomos criados para ser iguais a Deus, em justiça e santidade, justiça e retidão. Nós fomos criados para ser igual a Deus. Nós perdemos isso lá no Éden, mas hoje, o charatá, ou a metanoia, ou o arrependimento verdadeiro, nos permite sermos novos homens. E olhe para mim, o novo homem hoje, ele vai remeter lá para o propósito original, sem descartar o propósito original. Nós passamos pelo novo nascimento e nos tornamos a ser quem? Imagem e semelhança de Deus, que nós fomos criados para ser. Quem deseja ser semelhante a Deus? Nós hoje somos semelhança do nosso Pai. Nós temos que ser semelhança do nosso Pai. Se eu sou semelhança de Deus, Deus tem um cabelinho bonito igual o meu assim, uma barba assim, lá no barbershop. Então nós somos a semelhança de Deus em quais atributos, irmãos? Os atributos de sermos justos, santos e vivermos em amor. Eu já ensinei isso daqui, eu só estou pincelando alguma coisa disso daqui, eu vou entrar em outros assuntos. Mas nós precisamos de verdade, irmãos, viver o arrependimento. Presta atenção. Quando João Batista disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E depois Jesus Cristo também disse, arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Ele está falando, irmãos, de um arrependimento não é só do dia em que você encontrou com Jesus. O arrependimento na vida de um cristão, ele é diariamente cultivado. Porque todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos do quê? De arrependimento. Todos os dias o nosso modo de pensar precisa ser transformado pela palavra. Todos os dias nós precisamos voltar a desejar o propósito original. Você só vai chegar a um lugar se você desejar ir para lá. Quantos desejam ir para Miami aí, passar as férias lá? Tudo pago, quem deseja ir? Uns 3, 4, né? Quando eu falo aqui de coisa boa, os irmãos têm vergonha. Vocês têm medo de tomar ripa. Eu falo, quem gostaria? Tá, os irmãos ficam até assim, será que eu levanto a mão ou não? Ou eu levanto e dá uma ripa, tem que descer a mão. Mas se você desejar ir para Miami, você vai ter que fazer o que, irmãos? Tirar o visto. Você vai ter que arrumar as malas, você vai ter que juntar dinheiro. Você vai ter que ir numa agência de turismo. Você vai ter que fazer tanta coisa para ir para lá, sim ou não? Porque você deseja chegar até aquele lugar, você deseja ir lá, ter um momento de alegria, de férias, de regozijo, de conhecer aquele lugar, de se alegrar naquele lugar. Você vai investir para que isso aconteça, sim ou não? Você vai investir, você vai poupar dinheiro, você vai pagar uma parcela lá, ou você vai pegar a sua reserva do banco e vai pagar a passagem, vai pagar o hotel. Você deseja ir para Miami, tomar uma água de coco na praia, surfar naquelas águas cristalinas, né? Conhecer uns Brazilian guys lá, comprar bastante muamba lá, perfume barato, as coisas, tudo barato lá, barato. Já morei nos Estados Unidos, barato as coisas lá. Você vai desejar ir para lá, irmãos, então você vai fazer o quê? Um planejamento, sim ou não? Está trabalhando lá ainda? Ou na agência lá? Saiu já, senão eu ia mandar o pessoal ir para lá. Ela trabalhava numa agência de turismo e ia mandar vocês ir para lá. Mas enfim, irmãos, o que é importante? Se nós desejarmos voltar ao jardim para ter relacionamento com Deus, nós temos também que fazer um planejamento. Então nós temos que agora fazer o que, irmãos? Olhe para mim. Amoldar a nossa vida para que a gente possa retornar ao jardim. Para que a gente possa retornar ao lugar de delícias. Para quem não sabe, irmãos, uma das traduções sobre Éden, porque o jardim foi colocado na região do Éden. Então foi colocado um jardim no lugar onde era o Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres. Quando fala de prazer, as pessoas já pensam, né? Ah, muito dinheiro, muitas mulheres, muitas... Não, irmão. Quando fala lugar de delícia, é o prazer de estar na presença de Deus. Não tem viagem nenhuma, para lugar nenhum do mundo que seja mais prazeroso e mais agradável do que conseguir retornar ao techuvá no jardim do Éden. O maior desejo da vida de um cristão deveria ser retornar ao jardim para ter plena comunhão com o Pai. Pela nossa alma, muitos de nós já tivemos um relacionamento com Deus. Um relacionamento almático. Sabe aquele negócio que você sente um arrepio? Sentir a presença de Deus. Muitas vezes um arrepio não determina você estar sentindo a presença de Deus. Pode ser as suas emoções.
Sabe o que vai determinar? Olhe para mim, agora é importante, é forte. Sabe o que vai determinar na minha vida e na sua, se você está sentindo a presença de Deus e está tendo um relacionamento com Ele? O seu modo de viver. Quando Deus visita a sua vida, olhe para mim, igreja. Quando Deus visita um ser humano, Ele transforma o jeito dessa pessoa de viver. Então você quer saber se um dia a pessoa tem um encontro com Deus? Só olha como ela vive. A árvore se conhece pelos seus. Quando você olha os frutos de uma pessoa, quando você olha o relacionamento que ela tem com Deus, você vai saber se ela teve um encontro com Deus ou não. Eu conheço muitas pessoas que já choravam, oravam, arrepiavam. Aí quando você ia orar por ela, pum, manifestava demônio. Que negócio é esse? Toda vez eu orava para a pessoa, manifestava demônio. E nos cultos ela estava lá. Entende que o emocionalismo não determina sentir a presença de Deus ou viver com Deus? Onde Deus habita não tem espaço para demônio. Demônio pode te oprimir, mas nunca dominar a tua vida. A não ser que você permita. E aí o que vai determinar o que você está vivendo é o fruto, é o dia a dia. Quer saber quem é o Deus de uma pessoa? Contempla o que sai da boca dela. Aquilo que ela mais fala é o Deus que ela serve. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está cheio no nosso coração. Quanto mais o nosso coração estiver cheio de Deus, mais nós vamos falar dele. Um dia um amigo meu da academia mandou uma mensagem em box. Falou: Zé Rosa, você é muito careta. Você só fala coisa de Deus na Bíblia, no Face. Posta uns negócios diferentes, irmão. Você é um cara tão inteligente. Falei: cara, eu concordo com você numa coisa. Você falou que eu sou inteligente, eu acho que eu sou um pouco. Eu sou inteligente, que minha inteligência me moveu a estar vivendo a maior experiência da minha vida, cara. Coisa que você não vai entender se você não viver. Falei: eu posto coisa de Deus porque é isso que eu vivo. Eu falo disso porque é isso que me motiva, é isso que me mantém firme de pé. Falei que se você soubesse o que eu passei lá atrás sem Deus, você não ia falar a bobagem que você está falando. Falei, porque para mim hoje eu falo no Facebook das coisas mais importantes da minha vida, que é Deus, minha família e a igreja. E é sobre isso que eu falo. E aí depois eu postei assim, falei: não me importo com o que você pensa do que eu publico, pois eu falo aquilo que é mais importante na minha vida e tal. Depois ele falou: desculpa, Zé, eu não sabia que era tão importante para você. Falei: é que você não conhece o Deus que eu sirvo. Então o que uma pessoa mais fala determina quem ela serve. E o relacionamento que nós temos com Deus hoje, ele ainda está superficial. Por que você está falando isso, pastor? Porque com a tecnologia que nós temos hoje, igreja, olhe para mim por um instante. Com todo o avanço, com todos os recursos que nós temos hoje, era para a gente ganhar muito mais almas para Deus do que nós estamos ganhando, sim ou não? A diferença é que nós não estamos desejando isso como deveríamos. Alguns poucos se envolvem nos projetos de ganhar almas. Alguns poucos estão interessados nisso. Enquanto uma igreja toda deveria estar movida. Sabe por que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos de Cristo, na época dos primeiros passos da igreja, alcançaram 90% da população mundial? Para quem não sabe, isso é um dado histórico e científico. 90% da população mundial havia sido alcançada com o evangelho. Nos primeiros passos, depois, antes da morte do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, 90% da população mundial havia sido alcançada com o evangelho de Jesus Cristo. Eu estive na Índia, na cidade de Varanasi, em 2013, e eu fui lá no centro de Varanasi, uma cidade muito populosa. Acho que ela tinha ali uns 20 milhões de habitantes ali, em Varanasi. Eu fui numa igreja, ela foi fundada por Tomé, aquele que era incrédulo, lembra daquele que falou: quero tocar na sua chaga, Jesus? Eu fui numa igreja fundada por Tomé. A igreja dava esse quarteirão inteiro aqui. Ela era amarela e pintada de branco assim. Ela era amarela e branco, com um telhadinho bem simples. Ela foi restaurada, mas as características originais dela haviam sido mantidas. Muito interessante. E eu falei assim: o que virou essa igreja aí? Eu falei pro cara que era o guia lá na Índia. Ele falou assim: hoje, essa igreja aqui é só um ponto turístico. Jesus não é mais adorado nesse lugar. Sabe por que a Índia sofre hoje? Eles têm mais de 3 milhões de deuses diferentes na Índia. Porque eles rejeitaram o verdadeiro Deus lá naquele lugar. Mas eles conheceram o verdadeiro Deus.
Na África, pastor, por que eles sofrem tanto? Por que é tanta miséria? Porque eles também rejeitaram o verdadeiro Deus. O evangelho também chegou na África do Sul e na África do Norte. O evangelho chegou nos 4 cantos do evangelho naquela época. E muitos rejeitaram o evangelho. Hoje, o evangelho ainda falta chegar em alguns lugares. Lógico, a população naquela época era bem menor. Era um outro contexto. Só que a igreja hoje tem muito mais poder de avanço do que eles tinham naquela época. Deus tinha algo para cumprir. Deus ainda tem esse algo para cumprir. Enquanto os filhos de Deus não desejarem voltar ao propósito original, pelo qual eles foram criados, nós não vamos conseguir nos mover em amor e compaixão para que o plano de Deus se cumpra. Pastor, o senhor sempre fala de ganhar almas, sim, porque o que para Jesus é mais importante é ganhar almas. Você acha que Jesus está preocupado com essa chácara? Você acha que Jesus está preocupado com o templo? Você acha que Jesus está preocupado com o seu carro, com a sua casa? De forma nenhuma. O seu carro e a sua casa para Jesus só são importantes, e o seu dinheiro, se isso estiver servindo para ajudar o próximo. Senão para ele não tem importância. Se o que você tem não serve para cooperar com o próximo, então para Jesus o que você tem não serve. Mas se o que você tem serve para compartilhar com quem precisa, para dar uma carona para o irmão, para receber um forasteiro, para hospedar uma pessoa, então o que você tem para Jesus é relevante. Então nós só vamos entender as coisas de Deus na medida em que nós estivermos envolvidos e desejando o que Deus tem para nós. Quantos querem viver os propósitos de Deus? Abre lá em Romanos capítulo 2. Melhor, 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 9. Vamos ler a palavra. Vou pegar de Ray-Ban agora. Ficou bom esse Ray-Ban aqui do Mandu? Ficou bom? 2 Coríntios capítulo 7, no verso número 9. Quem achou, diga amém. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao... Vou ler de novo. Mas porque o efeito da tristeza vos levou ao... Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que foste entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade que conduz à salvação. Porém a tristeza do mundo traz a morte. Obrigado, primo. Oh, aleluia. Então vocês podem ver que o arrependimento que Deus traz, olhe para mim, vai gerar uma tristeza. Tem pessoa que fica triste, tem pessoa que fica, contristada dentro de si, ela não sabe o motivo. Se você estiver vivendo uma vida de pecado e não consegue se libertar desse pecado, a tristeza que está no teu coração é o próprio Deus que está colocando. Porque quem disse que Deus só traz alegria? A tristeza de Deus vai mover o teu coração em arrependimento. Vai bater aquela tristeza no mais profundo do seu coração. Você não vai estar entendendo o que está acontecendo, mas vai colocar o joelhinho no chão e vai orar. Quem sabe Deus quer falar com você. Deus quer falar com você para mudar algumas coisas, para reformular algumas coisas, para você planejar a sua viagem de volta para o jardim do Éden, para você desejar aquilo que Ele estabeleceu no princípio. Deus deseja isso, é Ele quem nos move, irmãos. Deus, Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele olha para nós mesmo pecando e continuando errando, conhecendo a verdade, conhecendo o caminho, conhecendo o propósito. Ele fala assim: eu vou gerar um incômodo nele ali para ele voltar ao propósito original, para ele desejar se arrepender e ser de novo inserido na posição de onde ele nunca deveria ter saído. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: deseje voltar do lugar onde você nunca devia ter saído. Parece uma missa, né, quando os irmãos repetem assim, né? Pai nosso que estás no céu, rogai por nós pecadores. Romanos capítulo 2, eu vou ler aqui, verso 4, não precisa abrir não. Diz assim: ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade e tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus te conduz ao arrependimento?
Então olha que a misericórdia de Deus, que se renova sobre a nossa vida cada manhã, ela nos conduz ao arrependimento. Mas presta atenção aqui, ó. Deus não vai conduzir uma pessoa que tem o coração fechado, ou que tem o coração duro, ou que é orgulhosa ao arrependimento. Ele não conduz. Deus não trabalha num coração que esteja disponível para Ele trabalhar. Deus não trabalha. Por isso, uma das coisas mais importantes para você cultivar é um coração sincero diante de Deus. Sabe aquele coração verdadeiro? Você chegar diante de Deus e falar: Deus, pequei, sabe? Eu errei, pisei na bola mesmo, eu fiz isso, me perdoa. O que Deus mais se agradava de Davi era a sinceridade do coração dele. Não aquele arrependimento fajuto, né? Sabe, pai, se por um acaso, todavia, entretanto eu pequei. Sabe, se porventura, eu não sei se eu pequei, mas se eu pequei. Sabe aquela hipocrisia nossa de chegar diante de Deus, em vez de ser sincero, a gente querer ser hipócrita diante de Deus? Eu posso colocar uma máscara diante de vocês, mas diante de Deus não tem como colocar uma máscara. Posso colocar uma máscara aqui, ser um bom pastor, um bom irmão, mas diante de Deus eu estou nu, transparente. Então, chegar diante de Deus, irmão, com o coração sincero e falar: Deus, eu pequei, eu sou isso aqui mesmo, eu sou isso aqui, eu errei mesmo, mas me perdoa, Senhor, me ajuda de novo. Aí Deus vai restaurar você de novo ao arrependimento. Deus vai fortalecer a tua vida. Quantos estão entendendo nessa manhã? Em segundo lugar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, mas só deixa aberta só, que eu vou ler aqui. Eu vou explicar para vocês agora algo sobre tefilá e bacachá. Existe uma diferença entre esses dois termos em hebraicos. Tefilá significa apegar-se, e bacachá é quando a pessoa pede a Deus que provenha. Olhe para mim, ó. Bacachá e tefilá, irmão, fala sobre oração, sobre prece, tá bom? A tradução de tefilá e bacachá fala sobre falar com Deus, orar. Mas olha que interessante. O termo bacachá é quando a pessoa pede a Deus que provém a ajuda do alto, que é 90% das orações dos cristãos. Deus, me dá, faz para mim, me abençoa, me prospera, me faz, aleluia, né? É só pedindo para Deus. E a diferença é que tefilá, no termo em hebraico, é quando a pessoa procura apegar-se a Deus. Presta atenção, a diferença do tefilá. O bacachá é você pedindo para que Ele mande para cá. E o tefilá é quando a pessoa vem de baixo para cima, se apegando a Deus em intimidade. A diferença é que um é: Deus, me manda. E a outra é: Deus, eu te quero. Quantos querem o Senhor nessa manhã? A alma do cristão tem um vínculo com Deus. A sua alma tem um vínculo com Deus? A sua alma deseja Deus? Você deseja Deus de verdade? Então as suas e as minhas orações tem que ser oração que expressa o que tefilá define, que é apegar-se a Deus, achegar-se a Ele. Você pode ver, irmãos, a maioria das orações que Deus ensina nas Escrituras, que Deus exorta Israel, que Deus também fala também no Novo Testamento, é: buscai a mim, achegai a mim, buscar-me-eis e me achareis, clama-me e responder-te-ei. É tudo para que a gente se achegue a Ele em tefilá, e não somente em bacachá. Existe uma grande diferença, irmãos, em falar com Deus para que Ele só provenha as coisas para mim, e falar para Deus que eu quero ter comunhão com Ele. Para a gente viver techuvá, a gente tem que desejar se apegar a Ele em comunhão. Vocês vão ver que uma vai ligar na outra. Presta atenção. Para que eu possa alcançar techuvá, que é o propósito original, ou seja, desejar viver como eu fui criado no princípio, eu preciso me apegar a Deus em oração. Se eu não fizer isso, se eu não me achegar a Deus em comunhão e oração, se eu não desejar ter intimidade, se eu não desejar viver o que Adão e Eva viviam no jardim do Éden, em comunhão, diz que na viração do dia, Deus vinha ter com eles. Para quê, irmãos? Para eles pedir mais árvore, para eles pedir mais animais, para eles pedir mais ouro e prata? Não! Para eles falarem com Deus e terem comunhão com Deus. Agora, eu vou fazer uma pergunta, mas a resposta que você vai dar no seu coração é para Deus. Qual é o seu nível de comunhão com Deus hoje?
Deus que sonda os nossos corações, Ele pudesse sondar teu coração agora, qual é o nível de comunhão que você tem com Deus? Eu falo de comunhão, não só de petição. Nós temos necessidade, sim. É lícito e é bíblico pedir a Deus. Mas é muito mais importante ter comunhão com Deus do que pedir as coisas para Deus. Os irmãos estão entendendo? Então qual é o nível da sua comunhão com Deus? O que vai definir a tua história, se você vai alcançar techuvá, é o seu nível de comunhão. Nós não caminhamos como casa de oração porque é um nome somente lindo, ou porque tal, ou porque não. Casa de oração veio debaixo de muita oração. Porque Jesus disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. O lugar onde os filhos falam com o Pai. É muito simples. Então a gente tem cultivado essa vida de oração. Cultivado. Precisamos cultivar mais. Intensificar mais. Para a gente viver o tefilá que Deus quer que a gente viva, a gente tem que se apegar a Ele, desejar isso, irmãos. Sabe o que é interessante? As pessoas têm muito mais desejo de coisas materiais do que de coisas espirituais. As pessoas se apegam muito mais com coisas do que com Deus. Eu vendo carro faz 15 anos. Eu vejo o esforço que as pessoas fazem para comprar um carro. Muitos carros viram uma idolatria na vida das pessoas. Muitos carros acabam virando um Deus na vida da pessoa. Tinha um irmão que reunia com a gente, ele já não reúne mais. Ele não tinha coragem, irmão, de passar a pegar uma pessoa que era do lado da casa dele para montar no carro, porque ia sujar o tapete que ele tinha limpado. Para a esposa entrar dentro do carro, tinha que passar a vassourinha dentro do pé. Era um carro velho, 2002. Misericórdia. Um dia eu catei esse irmão, escuta isso aqui. Fomos sair para evangelizar na rua. Falei, irmão, vem comigo. Ah, eu vou com você. Não, vai com o seu carro que eu vou precisar de você e tal. Não, beleza, pastor. Para mim ele não falava não. Aí nós chamamos um rapaz, um morador de rua. Estava chovendo. Aí ele queria sair da rua e tal, e estava desesperado. Eu falei, liguei para o Fabiano. Fabiano, você tem vaga aí no desafio? Tem. Estou levando um cara aí agora. Falei, irmão, faz o seguinte. Pega esses 3 irmãos aqui, monta no seu carro e leva esse irmão lá no desafio da fé. Irmão, ele pegou uns 3 quilômetros só de barro, estrada de terra e buraco e pedra. O irmãozinho ficou endemoniado dentro do carro. Era um senhor de idade. Eu peguei os outros irmãos, fui comer lanche no McDonald's. Estava com fome, falei, vou comer lanche, estou com fome. Peguei uns 3, 4, fomos comer lanche. E eles levaram ele lá. Aí não satisfeito, eu falei, agora eu vou ensinar esse irmão. Ele voltou para cá. Eu falei, viu, pega umas roupas que ele não tem roupa lá, leva lá de novo. Ele voltou de lá de novo. Ele ficou um mês sem vir na igreja, irmão. O carro era uma idolatria. A mulher na chuva tinha que ir de moto para os lugares, porque o pai e o marido não levavam. Ele tinha acabado de encerar o carro. O carro acabou se tornando um Deus na vida dele. Ele não está aqui mais entre nós. Eu amo muito o irmão, mas eu ensinei ele de uma forma meio difícil. O carrinho dele ficou tudo sujo. Voou pedra no carro. Mas olhe para mim, irmãos, o que é mais importante é a gente aprender a se apegar a Deus. Eu vou dar um exemplo. Se apegue a Deus mais do que aquilo que você gosta de se apegar nesse mundo. Se eu falar para o meu amigo aqui, o Rodrigo Ralado, irmãos, ele ama jiu-jitsu. Você fala, Ralado, você quer ir no restaurante, você quer ir no jiu-jitsu? Não, fico sem comer e vou treinar. Ele ama. É um exemplo que eu estou dando, entendeu, irmãos? Meu primo César ama moto. Renatinho ama as ruas. Ama a Laine. Sabe, a gente ama as coisas. E que a gente possa amar as coisas mais, que amar a Deus mais do que a gente ama as coisas. Quer fazer o Felipe feliz? Dá um doce para ele, irmãos. Vou contar um negócio do Felipe aqui, igreja, só para descontrair um pouco. 2 dias o Felipe ficou sem almoçar lá na loja. A gente trabalhando 2 dias sem almoçar. Aí o Juninho pagou, né, os marmitex, o suco lá e tal. Ele foi lá, em vez de pegar o marmitex, ele pegou 2 sucos e um negócio de chocolate lá. Aí falou, Felipe, você não vai almoçar? Não. Por quê? Mas de novo? Não, vou almoçar não, pai. Eu falei, Jean, por que não vai almoçar? Ele falou, pastor, ele comeu o saco de bala inteiro que tinha de caramelo aqui. Faz 2 dias que ele está comendo bala na hora do almoço. Ele não come comida. Aí ele vai e toma o suco depois para desbaratinar, mas ele só come bala. Irmãos, ele comeu umas 50 balas num dia e umas 50 no outro. Aí o Juninho foi pegar uma bala lá. Falei, cadê a bala, Juninho? Ele falou, acabou. Um pacote desse tamanho de bala. Então, Felipinho, ama a Deus igual você ama bala, chocolate, filho.
gente vai tomar café de manhã na padaria, sabe o que ele pede? Um pedaço de bolo ou um sonho, irmão. Ele não come, só come doce. Mas agora eu estou controlando agora. A Ju está fazendo ele comer legumes, né, filho? Vai ficar bonzinho. Mas é isso que eu estou querendo ensinar, irmãos. A gente ama tantas coisas, a gente deveria amar Deus como a gente ama essas coisas. A gente se apegar a Deus dessa forma. A gente se apegar a Deus. Ontem eu falei, a gente tinha acabado de almoçar, agora eu vou caguetar agora, Fê. Aí tinha um bolo de bombom que minha irmã trouxe lá de uma rotisserie. Ele olhou o bolo, ele estalou os olhos assim de longe. Aí eu falei, bem, o Felipe não quer não. Ele falou, quero sim. Eu falei, ô louco, ele ficou bravo. Eu falei, sai, em nome de Jesus. Ele ficou bravo, aí eu brinquei de novo, falei, não quer não. Ele falou, quero sim, pastor, eu quero o bolo sim. Tipo, meio sério assim, tipo, que negócio é esse, não vai me dar o bolo? Ficou bravo, aí nós demos risada lá. Fomos comer no Japa outro dia com a minha mãe. Tava comendo os negócios com um palitinho lá e falou, viu, tem sobremesa aí? Falei, tem, fica tranquilo, vai chegar a sobremesa. Eu estou usando esse exemplo de quanto a gente ama, a gente gosta de algumas coisas, para que a gente possa se achegar a Deus em tefilá. Pedir é importante, mas se achegar a Deus de baixo para cima assim é mais importante. Não é só querer as coisas do alto, é subir ao alto e querer as coisas do céu. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, agora a gente vai montar o quebra-cabeça agora. Ou melhor, vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus 6, no versículo 1, acho que é. Versículo 5, vamos ler Mateus 6 e 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto. Aqui ele está dizendo, quando você for tefilá, falar com Deus, vá para o seu quarto, feche a porta e tefilá ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas. Olhe para mim, igreja. Tem dois contextos aqui. Fala sobre reza, né? Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu, credo em Deus Pai, todo poderoso. Sabe aquela reza repetitiva? Que nem faz no catolicismo lá, aquelas rezas? Repetição. Ou, olhe para mim, sempre se pedir a mesma coisa. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Sempre ficar pedindo e repetindo as mesmas coisas. O pai já sabe o que você precisa. Mateus 6, lá embaixo ele vai falar, antes de você pedir, o pai já sabe o que você precisa. Ele fala, então busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, não vamos usar de orações vã ou repetitivas. Ele fala que é vã. Ele fala que é pagão que faz isso. Quem é o pagão? Quem não conhece a Deus. Entendeu? Então fica sempre repetindo a mesma coisa. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o pai de vocês, o pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, se apeguem a Deus em relacionamento. Aí Jesus fala, então vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está vendo quando muda o contexto? E você ficar pedindo, e você está se relacionando com Deus. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, eu vou falar de dois termos em hebraico. Um chama Tesidaká e o outro chama Gesed. Tesidaká e Gesed. Os dois compõem um entendimento que é sobre caridade e atos de justiça. Vamos entender algumas coisas. Abre lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2 e 8, quem achou, diga amém. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de... Não é por obras, para que ninguém se glorie,
Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Ou seja, nós vamos praticar as boas obras se nós somos criação de Deus realizada em Cristo. Amém? Nós vamos praticar as boas obras que vão definir os nossos atos de justiça se nós somos criação realizada em Cristo Jesus. Amém? Então essas duas palavras, que é a última dos termos em hebraico, Tesidaká e Chesed, elas são traduzidas como caridade. Mas olha que interessante como eles definem esse tipo de caridade. Chesed, caridade, implica que o receptor, ou seja, a pessoa que vai receber, não tem o direito de receber o presente que o outro vai dar, né? Que o doador não está sob a obrigação de dá-lo. Ou seja, quem vai dar o presente, quem vai fazer o ato de caridade, não tem obrigação de dar, tá? Ele dá gratuitamente, ou seja, pela bondade do seu coração. Seu ato é uma virtude e não um dever. Então, Chesed é quando a pessoa tem um bom coração, e quando o coração dela está bom, ela vai lá e faz um ato de caridade, um ato de justiça, ou um ato de bondade, ela dá, porque o coração dela, naquele momento, está bom. Essa tradução, Chesed, é um ato não obrigatório de cooperar com quem precisa. Mas olha que interessante, irmãos, atenta os ouvidos aí. Tesidaká, por outro lado, significa integridade e justiça. A implicação é que quem vai doar ou quem vai fazer o ato de caridade, dá porque é seu dever. Pois primeiramente, tudo no mundo, em última análise, pertence a Deus. As posses de um homem, segundo os termos judeus, não são suas por direito, ou seja, tudo pertence a Deus. Em vez disso, são confiadas a eles por Deus. E uma das suas condições, ou seja, uma das condições daquela confiança que Deus depositou naquela pessoa, é que ele também deve dar para quem passa necessidade. Eu vou explicar aqui. O Tesidaká é assim, ó. O judeu entende que tudo vem de Deus e que eu tenho o dever de compartilhar aquilo que Deus me deu com quem precisa. Eu tenho a obrigação, porque Deus me abençoou, de compartilhar com aquele que não tem. Porque olha como é o entendimento do judeu sobre isso. Isaías capítulo 58 vai descrever sobre o jejum que Deus se agrada e de como esse Tesidaká é aplicado nas pessoas. Ele fala que o verdadeiro jejum é você deixar de comer para você dar para quem tem fome. O que eles estão falando sobre verdadeira justiça e integridade no Tesidaká é que a pessoa ela é comprometida a compartilhar o que não é dela. Ou seja, Deus me deu, não é meu, e eu tenho que compartilhar com quem não tem. Você está vendo como muda o entendimento? Eu vou ajudar só quando o meu coração sentir. Você vai morrer, o seu coração às vezes não vai sentir nada. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O coração do homem muitas vezes está tão cheio de desejo enganoso que você não vai sentir. E se eu sentir, pastor, eu já senti. Glória a Deus, você já sentiu. Mas a questão do cristão é um culto racional, é o modo de raciocinar. Então muitas vezes não é sentimento, irmão, é razão. É você entender o que a palavra ensina e falar assim: olha para mim, o meu dever como cristão é ajudar quem precisa. Não é o sentimento que vai mover, é a razão. Você não pode ser movido por aquilo que você sente, mas por aquilo que você acredita. Você não é movido pelo sentimento, você é movido pela fé. Você acredita em Deus e por isso você se move. Por isso eu me movo. Eu me movo porque eu creio que Jesus nos chamou para fazer isso que a gente está falando. O entendimento de sentir no coração e o entendimento de absorver que eu preciso compartilhar o que é de Deus é totalmente diferente. Se eu só compartilho quando eu sinto, então o que eu tenho é meu, não é de Deus. Olha para mim. Se eu só compartilho quando eu acho que eu devo compartilhar, então o que eu tenho não é meu, o que eu tenho não é de Deus, é meu. Mas se o que eu compartilho porque eu entendo que eu preciso ajudar quem precisa, então o que eu tenho é de Deus. Está vendo como muda? Está vendo como que... Minha esposa pediu para mim comprar mistura há um mês atrás. Mais de um mês, uns 2 meses atrás. Só que a dona Zilda estava sem mistura lá na casa dela.
Eu fui, passei, comprei mistura e levei para Dona Zilda e levei um valor do botijão de gás. Botijão de gás, cara, no São Roque é caro, rapaz, R$80, misericórdia. Ela falou que eu pago fiado, o pastor ele pega e traz para mim, R$80. Eu falei, tá bom, tá, botijão de gás. Eu vou comprar aqui no Molon, que é 47. Aí, eu não tinha mistura em casa. Aí chegou em casa, minha esposa, você não comprou a mistura? E eu estava cansado, falei, nossa, já é tarde. Eu falei, tá, também eu compro. Só que o meu dever como cristão, eu não deixei a Dona Zilda sem mistura. Eu tinha comido mistura ontem. Eu tinha até ovo para comer naquele dia, que também é uma mistura boa. Uma delícia. Só que o meu dever como cristão, eu cumpri. Sabendo que o que eu tenho não é meu, é de Deus. A Dona Zilda não deixou de comer a comidinha dela e de cozinhar, que ela não tinha nem gás naquele dia. Vocês irmãos estão entendendo? E se eu não tivesse ali, eu poderia sair no mercado e eu tinha recurso para comprar. Mas ela não tinha recurso para comprar. Então, o que nos remete? Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25 para mim, para a gente encerrar aqui. Versículo 31. A gente faz uma boa leitura de Mateus 25, mas ele vai englobar tudo o que eu quero falar agora. Mateus 25, no versículo 31. Eu quero que você atente bem para essa leitura final. O suco está doce. Irmãos, o suco aqui era muito azedo, muito amargo, o suco de uva. Aí eu pedi para minha esposa fazer um suco mais doce. Vocês vão tomar um suco de ceia mais doce dessa vez, tá bom? Tinha irmão que tomava assim, parecia que tá tomando limão. Fazia assim, ó. Mateus 25, 31. Quem achou, diga amém. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde quando, igreja? Ou seja, olhe para mim só um instante. O reino foi preparado para a gente quando? Quando Deus fundou o mundo. No propósito original, Deus fundou esse reino para nós. Deus já preparou aquele paraíso para nós, um lugar de delícias. Ele preparou o jardim para mim e para você. Sim ou não? Quando o ladrão na cruz está morrendo lá, ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde assim, ó, o que ele fala sobre o reino, ó. Hoje estarás comigo no... Jesus chama o reino de paraíso. Ou seja, Jesus chama o reino de paraíso. Onde era o paraíso que eu falei para vocês, a tradução? Lugar de delícias, o jardim do Éden. Então tudo vai remeter ao propósito original, lá atrás no começo. O reino foi preparado desde a criação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Versículo 35. Para quem que o reino foi preparado? Para quem exerce tessidaká. Para quem sabe do seu dever, da obrigação. Pois tive fome, vocês fizeram tessidaká. Eu tive sede, vocês fizeram tessidaká. Eu fui estrangeiro e vocês também fizeram a caridade, o tessidaká. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Tudo tessidaká. E vocês me visitaram. Então os justos, olhe para mim, igreja. Os justos, aqueles quem desejam o propósito original. Os justos, aqueles que se apegam a Deus em tefilá, em oração. Os justos, aqueles que praticam tessidaká. Os justos lhe responderão: Senhor, quando nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro e praticamos tessidaká. Quando necessitado de roupa te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fostes me visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o... Vocês estão vendo que é fazer tudo para Jesus? Tudo que nós fazemos para Jesus. Desejar techuvá, o propósito original.
a perfeição como era Adão e Eva no princípio, desejar isso, se achegar a Deus em oração verdadeira, em comunhão, e praticar atos de bondade, atos de justiça, ou a caridade, como é descrita em muitas outras interpretações, em dever, em responsabilidade, nos remete ao propósito original. O cumprimento das Escrituras na vida do ser humano, ele tem o fechamento quando nós verdadeiramente conseguimos se arrepender todos os dias para alcançar Techuvá, buscar a Deus em oração. Aí, sabe o que nós vamos ouvir em oração? Vai praticar o Tessidaká, vai ajudar quem precisa, a fim de que eu cumpra todo o meu propósito em você. Os irmãos estão entendendo? Parece complexo, mas ele é muito simples. Parece novo, mas é muito antigo tudo isso que eu falei. Eu usei essa interpretação de alguns termos em hebraico só para trazer clareza em alguns entendimentos. A diferença entre orar e falar com Deus e buscar a Deus. A diferença entre dar voluntariamente quando meu coração deseja, ou dar porque eu creio que é minha obrigação como filho de Deus. E desejar o arrependimento puro e verdadeiro. Para que se cumpra em nós Apocalipse 21, abre lá bem rapidinho para a gente encerrar aqui. Apocalipse 21, versículo 3. Irmãos, a igreja aqui está multiplicando. Tem bastante mulher grávida aqui, hein? Glória a Deus. 5 mulheres grávidas, né? Glória a Deus. Daqui a pouco, hein? A igreja está multiplicando, tá? As irmãs estão tudo dando a luz aqui. Apocalipse 21, no versículo 3, João declara aqui: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Obrigado. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já... E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Um dia nós vamos voltar ao jardim do Éden com o Senhor. Em Apocalipse 21, no versículo 1, você vai ver assim: então eu vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Deus restaurando o propósito original, ou fazendo com que todas as coisas que Ele planejou desde o princípio torne a originalidade do seu plano. Agora, para você viver isso, você vai ter que desejar e ralar muito. Confesso para vocês que eu tirei um fardo das minhas costas pregando essa mensagem, porque todo o propósito de Deus e todo o propósito para você caminhar com Deus se resume nessa palavra. Eu vou compartilhar no WhatsApp depois para vocês terem, para lembrar os versículos bíblicos e algumas colocações que eu faço. Mas eu quero que você comece a viver isso. Quantos desejam isso? Diga amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Muito mais do que pregar essa palavra, eu quero que ela seja uma realidade, começando por mim. Eu quero viver o Techuvá do Senhor. Eu quero passar pelo Sharatá, Senhor. Eu quero passar por esse novo estilo de vida, vivendo em arrependimento, a fim de que o Senhor possa me conduzir, ó Pai, ao propósito original, de ter comunhão plena contigo. Mas me ajuda a buscar ao Senhor em tefilá. Me ajuda, meu Pai, a me apegar ao Senhor. Me ajuda a me fortalecer em oração. Me ajuda a ser o meu espírito renovado todos os dias, comunicando com o teu espírito. Eu sei, Pai, que eu preciso de muitas coisas, eu peço ela, meu Pai. Mas eu quero, meu Pai, muito mais do que pedir coisas. Eu quero alcançar o Senhor. Eu quero entrar no Santo dos Santos, na sala do trono. Eu quero, meu Pai, ter relacionamento diário contigo em oração. Eu quero me envolver com o Senhor. Eu quero sentir o que o Senhor sente, Senhor. Eu quero estar olhando aonde o Senhor olha, Senhor.
Eu quero, meu Pai, amar como o Senhor ama. Eu quero viver como o Senhor vive. É isso que tefilá me permite, meu Pai. Ter uma comunhão com o Senhor. Porque se eu me achegar ao Senhor em comunhão, então eu vou conseguir praticar tesidaká, que é o dever de ajudar aquele quem precisa. É a caridade não só por sentimento, mas a caridade por obediência e razão. Então me ajuda a alcançar, ó Pai, isso, Senhor. A plenitude de Mateus 25, o reino eterno preparado desde a fundação do mundo, Pai. Ele se completa quando eu tenho relacionamento com o Senhor. E eu desejo, meu Pai, ser reposicionado ao jardim do Éden. Se o nosso coração não tem desejado isso, eu oro nessa manhã para que o Senhor nos desperte para isso, Senhor. E não nos deixe mais viver uma vida alheia aos teus propósitos, alheia, meu Pai, ao teu plano, alheia, meu Pai, ao relacionamento com o Senhor, alheio ao cuidado com o próximo, Senhor. Não me deixa ser negligente quanto, meu Pai, a estender a mão para quem precisa, e seja na onde for e como for e para quem for, Senhor. Tira o egoísmo do meu coração, Senhor. Tira, meu Pai, a cegueira espiritual que me impede de enxergar a necessidade do próximo. Tira a cegueira espiritual, meu Pai, que me impede, meu Pai, de enxergar o próximo, meu Pai, como o Senhor enxerga. E me permita enxergar as qualidades das pessoas e não só os defeitos. Que eu não seja hipócrita a ponto de ficar apontando os defeitos dos outros, sendo que eu tenho muito mais. Então me ajuda, Senhor, a construir um relacionamento sólido e sincero com o Senhor. E um relacionamento verdadeiro e não mais falso com os irmãos. Tira a hipocrisia do meu coração, Senhor Jesus. Tira, meu Pai, do meu coração, meu Pai, toda altivez de espírito, achando muitas vezes que eu sou melhor que os outros, ou que eu acho que eu sei mais que os outros. Tira a crítica dos meus lábios. Tira a difamação, a maledicência dos meus lábios. Para que eu possa, meu Pai, começar a construir na vida das pessoas, dizendo coisas boas e não falando coisas ruins. Eu não quero ser juiz no seu lugar. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Então me ajuda, meu Pai, a amar o próximo, agindo tefilá. Eu tenho o dever, eu tenho a obrigação, como um bom filho de Deus, de amar o meu próximo, de ajudar a ele. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a avançar como igreja. Nos ajuda a construir, ó Pai, no reino de Deus, da forma correta. Tira do nosso coração toda a religiosidade. Tira do nosso coração, ó Pai, tudo que não está de acordo com a Tua palavra. E coloca em nós aquilo que é puro e verdadeiro. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Desde a eternidade, seu desejo é ser pai de muitos filhos, iguais ao seu, iguais ao seu, desde a eternidade. Desde a eternidade, seu desejo é ser pai de muitos filhos, iguais ao seu, iguais ao seu. Me traz de volta. Me traz de volta. Traz de volta, me traz de volta, me traz de volta ao seu jardim, ao seu jardim. Me traz de volta, Senhor. Deseje isso nessa manhã, igreja. Me traz de volta. Traz de volta, me traz de volta, Senhor. Me traz de volta a sua mesa, a um lugar pra mim.
traz de volta, me traz de volta, me traz de volta, me traz de volta ao seu jardim, ao seu jardim, ao seu jardim. Desde a eternidade, desde a eternidade, seu desejo é ser pai de muitos filhos, ser pai de muitos filhos, iguais ao seu, iguais ao seu. Então me traz de volta, Senhor Jesus. Me traz de volta, me traz de volta. Deseje isso nessa manhã, igreja. Me traz de volta a sua mesa, há um lugar pra mim. A sua mesa, a sua mesa, há um lugar pra mim. Quantos desejam um lugar à mesa do Senhor? Senhor, nós queremos nesse momento um lugar à tua mesa. Sabemos que tem um lugar no seu jardim para nós. Então, segundo o teu propósito original, nos traz de volta, nos traz de volta, nos leva para bem perto do teu coração. Nos perdoa se muitas vezes as coisas têm tomado lugar do Senhor. Nos perdoa se muitas vezes nós estamos tão ocupados que nós não conseguimos nos relacionar com o Senhor. Mas nessa manhã nós queremos um lugar à tua mesa, porque nós desejamos voltar ao jardim. Nós queremos ter comunhão com o Senhor, queremos ter a revelação da tua pessoa, Jesus Cristo. Queremos ter intimidade com o Senhor à tua mesa, junto com os teus filhos. O propósito do Senhor eterno é o Senhor ter uma família de muitos filhos, parecido com o primogênito Jesus. E nós queremos sim nessa manhã comer do pão e beber do cálice do Senhor, até que o Senhor venha. Fazemos isso em memória de Ti. Apresentamos esse pão ao Senhor e este suco de uva, para juntos, meu Pai, renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Para juntos, meu Pai, participarmos da Tua mesa. Para juntos, meu Pai, desejarmos o propósito original, para que possamos chegar juntos nesse lugar. Abra suas mãos na atitude de receber. Dos irmãos que estão conosco, nenhum vai se perder no caminho, nenhum vai perecer, ninguém vai ficar nas mãos do diabo. Dos que estão conosco, todos chegaremos ao jardim, todos chegaremos junto ao lugar de comunhão, ao lugar de delícias, ao lugar onde Deus estará conosco tabernaculando, onde não terá mais choro, onde não terá mais dor, onde não terá mais morte, onde eternamente estaremos com Ele e Ele estará conosco. Lá no jardim, lá no propósito original, na eternidade, onde Deus sonhou, onde Deus preparou, onde Ele está reposicionando os seus filhos para chegarmos lá novamente. Quantos desejam chegar lá? Diga glória a Deus. Então nós vamos chegar nesse lugar, nós vamos perseverar. Me traz de volta. Ele está levando o teu coração. Me traz de volta. Declara isso, me traz de volta. Me traz de volta ao seu jardim, ao seu jardim, ao seu jardim. Vamos cantar mais uma vez, me traz de volta. Declara isso, igreja. Me traz de volta. Me traz de volta. Me traz de volta. Me traz a tua mesa. A tua mesa. Há um
lugar pra